Sameah Pessah. Vai lá, treine aí seu hebraico. Hag Sameah Pessah. Talvez para alguém que está vindo hoje, significa isso, pastor. Você está dizendo, seja bem-vindo à festa da Páscoa. Seja bem-vindo à festa do Cordeiro Perfeito. Seja bem-vindo à festa da ressurreição. Amém? Fique à vontade, que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Que tempo tremendo, que tempo abençoado para nós estarmos aqui juntos, celebrando ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro Perfeito. Quando nós falamos sobre as festas do Senhor, eu gosto sempre de fazer essa introdução para você entender. Festas do Senhor não são modas, queridos, são estatutos perpétuos. São o quê? O que é um estatuto perpétuo? Uma ordem que Deus dá, que enquanto existe mundo tem que obedecer. E dessas ordens que o Senhor deu, dentre várias, Ele mandou celebrarmos pelo menos 3 festas ao Senhor. Páscoa, a festa que nós celebramos é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daqui a mais de uns 40 dias nós estaremos celebrando Pentecostes, a festa que nós celebramos ao Espírito Santo. E mais ao final do ano estaremos celebrando Tabernáculos, a festa que celebramos ao Deus Pai, ao Deus Criador. Essas 3 festas são marcadas na Bíblia, não é coisa só apenas do povo judeu. Eles são muito inteligentes, nunca deixaram de celebrar, por isso são tão prósperos e abençoados. Mas foi uma palavra que o Senhor deu para um misto de gente quando estava no deserto, para celebrarmos as festas do Senhor. Muitas vezes nós celebramos tantas coisas, esquecemos de celebrar as festas que são direcionadas ao nosso Deus. Mas hoje, especificamente em Páscoa, nós estamos celebrando a Jesus Cristo e declarando que Ele é o Cordeiro Perfeito. E quando isso se estabelece nas Escrituras? Em João capítulo 1, versículo 19, diz da seguinte forma: no dia seguinte viu João, no caso João Batista, a Jesus, que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, querido? O que foi que João Batista disse? Ok, peguei você aí desapercebido, mas agora, já que ensaiou, vai sair agora, ok? O que foi que João Batista disse? Eis o Cordeiro. Isso, agora faz de conta que você já jantou, já está forte, já está abençoado, ok? Como um brado da tua vitória, da tua conquista, vendo João Batista, Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Você pode celebrar Ele, faça isso o melhor que você puder. Aleluia! Glória a Deus. Sabe aquilo, querido, que muitas vezes você está esperando na vida, mas não sabe quando vai acontecer? Você tem uma esperança no coração, você tem uma expectativa, diz assim, uma hora vai acontecer. Um dia vai acontecer. E quando de repente acontece, você fica perguntando: uau, mas é isso mesmo? Aconteceu? Olha, apesar de eu estar esperando, mas me pegou de surpresa. Foi exatamente o que aconteceu com João Batista, quando ele estava batizando, fazendo algo extraordinário, batizando as pessoas para que declarasse arrependimento de pecado. E ele estava ali dizendo assim, ó, batizai-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. E ele batizava as pessoas. Vinha o próximo, entrava nas águas e ele batizava. Até que ele olha para a fila e diz assim: uau, eu esperei por tanto tempo, mas será que é verdade? Na nossa linguagem a gente diria assim: belisca aí para ver se é verdade. Porque ele viu alguém ilustre que estava na fila para ser batizado. E agora ele identifica uma pessoa diferenciada. Não que ele não conhecesse fisicamente, até porque, se nós formos olhar nas Escrituras Sagradas, João Batista e Jesus, humanamente falando, eram primos. Mas agora quando ele olha, ele não vê apenas o primo dele, ele vê agora uma pessoa diferenciada. Ele vê agora na sua frente
Alguém que mudaria não só aquele momento, aquele ritual do batismo, mas aquele momento era um ponto marcante para mudar a história da humanidade. E nessa hora ele abre a sua boca e ele declara a frase que você disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ele foi um espanto, uma surpresa, uma alegria, um entusiasmo. E hoje, querido, a pergunta para mim e para você é: o que você está esperando? Talvez você tenha aí uma perspectiva no seu coração, até quem sabe de uma busca espiritual com Deus, ou até talvez uma outra situação que move com as suas emoções. E talvez você está esperando há muito tempo, mas ainda tem lá no fundo, ali guardado uma expectativa, uma esperança, você diz assim: uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Eu não me refiro apenas às aquisições materiais novas, um novo relacionamento, mas eu me refiro a uma experiência diferente. Porque, querido, todas as vezes que nós nos apresentamos diante do Senhor, nós precisamos gerar no nosso coração uma expectativa diferente. Uma expectativa que algo pode acontecer, que algo pode tocar na nossa vida, no nosso interior e fazer algo diferenciado dentro de nós. Uma experiência diferente, uma experiência que vai preencher o vazio que existe dentro do ser humano, que ele não pode ser preenchido de outra forma senão pela presença de Deus. Guarde bem essa referência. Quando Deus fez o homem, diferente de todos os animais, ele colocou uma característica diferenciada no ser humano. De todos os outros, ele só apenas declarou e começou a existir. O ser humano ele fez e ele soprou parte do seu fôlego dentro do ser humano. Isso mostra o quê? Que para o ser humano ser pleno, completo, existe uma particularidade dentro do ser humano que só preenche com a presença de Deus. Por isso que o ser humano muitas vezes ele corre atrás de tantas coisas na vida, conquista tantas coisas na vida, mas fica um vazio dentro dele. Muitas vezes ele até desiste, porque ele diz assim: eu já lutei tanto na vida, eu já busquei tanto na vida, mas está faltando alguma coisa. E o grande detalhe é que muitas vezes nós tentamos preencher de forma errada esse espaço que é só do Senhor. Nós queremos preencher com fama, nós queremos preencher com o amor de uma outra pessoa, nós queremos preencher com amizade. E alguns até entram por caminhos terríveis, tentando preencher com entorpecentes, com álcool, com outras situações. Mas entenda, existe um espaço dentro de você, que você precisa gerar uma expectativa, que esse espaço, primeiro você entende que esse espaço só pode ser preenchido por Deus, e agora gerar uma expectativa, que nesse espaço Deus vai movimentar alguma coisa, que vai surpreender você. E eu profetizo sobre a sua vida, que hoje vai ser esse dia, esse tempo, que Deus surpreenderá você dentro da sua alma. Era necessário, querido, que Jesus fosse batizado com imersão de águas para anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Quando nós celebramos hoje a Páscoa, nós temos até uma tradição no nosso conhecimento que toda a redenção do Calvário se deu na cruz. Não está de todo errado, querido, ali foi o ápice. Mas toda a redenção da humanidade começou no batismo de Jesus. Por que no batismo? Porque o batismo, Jesus já estava indicando, através daquele ato profético, que todo ser humano deveria ser redimido. E deveria passar pelo processo do batismo, porque tem um simbolismo do batismo, que sepulta o velho homem e agora nasce uma nova criatura. Então, quando Jesus ali foi batizado, ele começa a obra redentora dizendo: vocês também passarão pelo mesmo processo. E dali, essa obra, você observa que assim como a obra redentora começa no Calvário, passa pelo ministério de Jesus, vai até a cruz, a sepultura e depois a ressurreição, você vê que não foi feito de um só ato, foi algo progressivo que aconteceu. Essa é a expectativa que eu e você precisamos ter em nossas vidas. A obra redentora de Deus em nossas vidas, ela sempre será de forma progressiva. Não espere, querido, Deus chegar como se fosse uma varinha mágica, bater na sua cabeça e transformar a sua vida de uma vez por toda. Não é assim que funciona. Tem todo um processo. Por isso nós precisamos caminhar na presença do Senhor. Passou pelo batismo, agora chega a consumação na cruz, e agora quando morre e leva à sepultura, ele ressuscita, volta ao céu e deixa uma promessa para nós,
que toda essa obra aqui na terra, em nossas vidas, vai se consumar no dia triunfante, que Ele voltará para que nós possamos habitar com Ele de eternidade em eternidade. Amém, querido? Essa expectativa tem que haver no nosso coração, que um dia nós habitaremos com o Senhor. E será uma surpresa esse dia, mas nós precisamos gerar, crer em nosso coração que há de acontecer. Voltando ao texto que eu li para você, a primeira frase que João impacta, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele estava apresentando, dizendo assim: olha, está aqui o Messias esperado, que os nossos pais antepassados morreram na esperança, está aqui. E agora ele apresenta, e talvez para alguns, quebrou a expectativa de alguns. Porque alguns esperavam que quando Jesus aparecesse na terra, aparecesse como um leão, aparecesse como um rei. E agora João Batista apresenta ele como um cordeiro e como servo. Observe bem, querido, diferente muitas vezes do nosso comportamento humano, Jesus primeiro veio na terra para servir. Primeiro ele veio na terra para servir a nós, e depois para ser glorificado. Muitas vezes nós queremos um processo ao contrário. Primeiro nós queremos ser honrados, primeiro nós queremos ser reconhecidos, para depois servirmos. Mas o caminho que Jesus deixa é justamente esse. A sua primeira vinda na terra foi como um servo, como um cordeiro. Então, querido, nós precisamos entender, a princípio, este propósito. Jesus sempre se manifestará em nossa vida, não da forma que nós queremos, mas da forma que nós precisamos. Amém? Diga assim: Jesus sempre se apresentará na minha vida, não da forma que eu imagino, mas da forma que eu preciso. Quantas vezes nós mesmos nos decepcionamos porque nós planejamos e dizemos assim: eu quero que Jesus apareça na minha vida e resolva os meus problemas. Jesus precisa aparecer na minha vida e me tirar dessa situação, me transformar numa pessoa rica, próspera. Ele pode fazer isso? Pode. Mas a pergunta é: essa é a sua principal necessidade? Esse é o principal motivo pelo qual Jesus olha para você? Aprenda uma coisa importante, querido, esta noite, que você guarde no seu coração. Sempre que Jesus se apresentar a você, Ele vai oferecer primeiro o que você precisa e não o que você deseja. Aquilo que realmente está gritando na sua alma é o que Ele vai oferecer, e não o que você imagina que precisa. Quando Ele chega na terra, o que é que os judeus imaginavam? Nós precisamos de um rei forte, que puxe a sua espada, expulse os romanos daqui e nos dê liberdade. Era o que eles imaginavam, e é o que eles diziam, é o que nós precisamos nesse momento. Só que Jesus olha para eles e diz assim: não, você tem uma necessidade maior. Você tem uma necessidade que não adianta eu transformar as coisas pelo lado de fora, se eu não transformar dentro de você. Porque se eu transformar tudo hoje, se eu tiro os romanos daqui, amanhã vocês vão estar brigando entre vocês. Amanhã vocês voltam às mesmas práticas e outro povo vem e invade aqui. Mas eu quero transformar você de dentro para fora. Para quê? Para que a sua história mude. Querido, a nossa história não muda de fora para dentro. A nossa história só muda de verdade de dentro para fora. Então, entenda, quando você clamar por Jesus, não perca tempo brigando, discutindo, dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor não olha para mim, o Senhor não vê, o Senhor não me responde. Querido, aprenda algo precioso nessa Páscoa. Quando você se apresentar diante de Jesus, diga assim: Jesus, eu aceito o que eu estou precisando, que eu ainda nem sei que preciso. Muito mais do que aquilo que eu acho que eu preciso, eu aceito aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. Então Jesus, ele vem como um cordeiro, justamente para transformar o interior do ser humano, para trazer de volta o propósito pelo qual o ser humano nasceu. Jesus é o cumprimento daquilo que os cordeiros sacrificiais de Israel pronunciavam. Porque se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, nós vamos observar que se fazia sacrifícios de animais para que houvesse perdão do pecado.
Agora Jesus aparece e diz assim: esse é o cordeiro. Veja bem, o texto é bem claro. Ele não diz assim: olha, esse aqui é mais um dos cordeiros que já apareceu. Esse aqui é mais um que vai se sacrificar e vai valer por um período de tempo o seu sacrifício. Mas ele coloca um artigo definitivo aí: este é o cordeiro. Esse é aquele que vai resolver de uma vez por todas. Por quê? Porque o povo esperava muito tempo por essa redenção. A Bíblia começa a falar, mostrar alguns acontecimentos, como as coisas aconteceriam desde o livro do Gênesis. Gênesis fala da origem. E no capítulo 22, versículos 7 e 8, a história de Abraão, Isaque, que você conhece, diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Essa história eu conheço, você conhece, quando o Senhor colocou Abraão em prova e pediu para que ele levasse o seu filho até o Moriá para sacrificar. Mas não apenas o contexto, porque a Bíblia, mesmo quando narra uma história, ela tem um contexto, um ensinamento espiritual. Desde aquela época, através desse episódio, o Senhor estava mostrando que havia necessidade sempre de se apresentar um cordeiro, para que aquele cordeiro pudesse resolver o problema com o derramado do seu sangue. Então agora, eles estão caminhando e Isaque diz assim: olha, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, mas não estou vendo o cordeiro. E ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Mas essa palavra de Abraão não resolvia só aquele problema, era uma palavra profética que ecoava lá na frente. Diz assim: olha, não se preocupe, por mais que nós tenhamos uma necessidade de um cordeiro para perdoar nosso pecado, um dia haverá um cordeiro, o cordeiro de Deus, que virá para resolver o problema. E a Bíblia é tão completa que quando chega no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz assim: proclamando em grande voz, diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No Antigo Testamento a pergunta é: onde está o cordeiro? Onde está esse cordeiro? Quando nós chegamos nos evangelhos, João Batista traz a resposta: eis aqui o cordeiro de Deus, que é digno. E quando chega lá no livro de Apocalipse, completa dizendo: no Antigo Testamento perguntava onde estava o cordeiro, João Batista diz: eis o cordeiro de Deus. E quando chega no Apocalipse diz assim: porque ele é o único que é digno de receber honra, glória e louvor, porque ele foi aquele que venceu. A igreja, querido, nos dias de hoje, na sua vitrine, tem muitas coisas para nós percebermos. Mas a igreja precisa recolocar na sua vitrine como centro a cruz de Cristo. Não tem como pensarmos de outra forma. É bom demais quando nós podemos ter uma igreja cativante, uma igreja empolgante, uma igreja com cunho artístico, como nós temos aqui. Isso é muito bom. Mas nós não podemos tirar da nossa mente, querido, que um fator principal da igreja é a cruz de Cristo. Por quê? Porque o cordeiro que foi apresentado, ele tinha um propósito. E esse propósito só pode ser cumprido através da cruz de Cristo. Qual era? Tirar o pecado do mundo. Então ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele agora tem o poder que é de levar embora, de tirar o pecado, de arrancar de uma vez por todas. Por isso que a Bíblia nos fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Eu pedi ao pessoal aqui do apoio dos diáconos da igreja me trazer uns elementos para que eu possa fazer uma ilustração, para que você guarde melhor esse entendimento. No Antigo Testamento, todo o sacrifício que se fazia, ele era para resolver, para cobrir o pecado. Ele era apenas para fazer um momento ali que cobrisse o pecado, mas não removia, era apenas uma cobertura. Mas agora vem Jesus e ele tem o propósito de retirar de uma vez por toda o pecado que estava sobre a humanidade.
Por isso é que a Bíblia fala no livro de Levítico, capítulo 16, sobre um momento muito especial, que era o dia da expiação. E o que é que acontecia no dia da expiação? Era o único dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levava o sangue de um cordeiro que era sacrificado, daí que vem a expressão bode expiatório, sacrificava, ele levava até a tampa da arca, derramava, e aquele sangue, ele cobria só os pecados por um período de 1 ano. Por 1 ano apenas. Mas agora vem Jesus e diz assim, peraí, chega desse negócio de renovar de ano em ano. De ano em ano. Por isso que a gente não precisa vir na igreja de ano em ano. A gente tem que ter uma caminhada com o Senhor. Por quê? Porque só cobria. Aquele sacrifício apenas fazia uma cobertura durante um período. Para você entender, eu vou tentar simplificar para você. Esse tecido aqui representa o sangue daquele cordeiro que era morto, era derramado e era levado. E ele pegava agora a vida do ser humano, digamos que aqui era a vida do ser humano, e ele fazia o quê? Ele apenas cobria. Ele fazia uma cobertura sobre a vida do ser humano, e dizendo assim, olha, você está coberto, os seus pecados estão perdoados. Só que ele saía daquele ritual e ele voltava para o dia a dia da sua vida, e a sua vida continuava igual. Não tinha uma transformação, porque como eu já adiantei no começo dessa palavra, não adiantava tão somente fazer uma cobertura externa. Não adianta tão somente nós seguirmos a Deus com algo externo, com um típico de crente, indo apenas à igreja, tendo apenas uma caminhada, batendo no peito dizendo assim, eu sou cristão, isso é bom? Sim, está certo? Tá. Mas isso não é tudo, não é o suficiente, porque senão nós viveríamos como o povo do Antigo Testamento, apenas com uma cobertura. Pecou, vai lá, cobre. Por que Deus fazia isso? Porque Ele determinou na sua palavra que se Ele olhasse diretamente e visse o pecado do ser humano, o ser humano morreria. E qual era a única coisa que podia bloquear entre a visão de Deus e o ser humano para que não castigasse? Sangue, derramamento de sangue. Por isso é que se derramava o sangue dos animais, e quando Ele olhava o homem em pecado, cobria, e Deus olhava do céu e dizia assim, pô, ele está coberto. Eu não posso matá-lo, eu não posso destruí-lo. Mas agora vem Jesus e diz assim, ele vai ser o Cordeiro. E quando Jesus chega, ele pega as nossas vidas e ele não faz só uma cobertura sobre nós. Ele começa a trabalhar dentro de nós. Ele começa a trabalhar dentro das nossas vidas. O seu sangue agora não veio apenas para fazer algo paliativo. O seu sangue não veio apenas para nos livrar da ira de Deus. Mas agora ele vem e é como se ele derramasse o seu sangue não apenas em cima, mas dentro de nós. E quando ele derrama agora o seu sangue dentro de nós, ele começa agora uma transformação de dentro para fora. E quando Deus olha para nós, ele não precisa mais ver uma cobertura sobre as nossas vidas para nos livrar de um castigo, de uma ira. Mas ele vê que agora você recebeu o Cordeiro de Deus dentro de você. Você recebeu o Cordeiro de Deus dentro do seu coração. E o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz agora está dentro da sua vida, faz parte da sua vida, faz parte do seu entendimento, faz parte da sua caminhada, faz parte da mudança que vai transformando de dentro para fora. E quando Deus olha para você, Ele não olha mais com ira, Ele não olha mais com um pecador que precisa ser castigado, pagar, mas Ele olha que agora você recebeu dentro de você o sangue do Cordeiro, o sacrifício perfeito que foi feito na cruz do Calvário, e você não é mais filho da ira, como diz a Bíblia. Agora todos quanto recebeu, foi dado o direito de ser feito filho de Deus. É pelo sangue do Cordeiro que você agora é um filho de Deus. Você pode celebrar o Senhor. Aleluia! Esse é o Cordeiro perfeito, meu irmão. Porque todos os outros animais que foram sacrificados, ele só escondia o seu pecado. Ele só fazia uma cobertura. Ele só livrava você. É como se fosse algo imediato, paliativo. Cobre aqui para você não ser morto, não ser castigado. Mas agora Jesus vem e diz assim, não, eu quero tirar você dessa situação. Eu não quero só que você seja um fugitivo da presença de Deus. Alguém que se esconde da presença de Deus com medo. Não. Agora eu quero colocar o meu sangue não só para cobrir, mas eu quero colocar dentro.
Porque quando Deus olhar, a única coisa que Ele respeita, que não destrói o ser humano, é o sangue. E agora Ele não vai ver só do lado de fora, Ele vai ver dentro de você. E não vai ser qualquer sangue, vai ser o sangue do próprio Filho de Deus. E Ele vai olhar e dizer assim, esse aqui agora também é meu filho. Por isso que a Bíblia diz que quando nós recebemos, nos foi dado esse poder de ser feito filho de Deus. E agora o Senhor olha para você, querido, não apenas de alguém que precisa de uma cobertura, mas alguém que foi tirado esse pecado, que foi anulado esse pecado. Por isso que eu digo que é um dia que valeu pela eternidade. Todos os outros sacrifícios tinha que repetir pelo menos uma vez por ano. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário foi um dia que valeu pela eternidade. Foi um dia que resolveu todos os nossos problemas. Hebreus capítulo 10, versículos 3 e 4 diz assim, que enquanto nesse sacrifício faz apenas recordação do pecado todos os anos, é impossível que o sangue de touros e bode remova pecados. De Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, agora ele diz, ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir esse tempo, se manifestou de uma vez por toda para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Jesus, quando se entregou na cruz, não foi só para cobrir os nossos pecados, foi para aniquilar, para tirar, para remover. Talvez, querido, a sua caminhada com o Senhor, muitas vezes, acusações do inferno virão contra a sua vida, dizendo que você não é digno. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Cordeiro de Deus, Ele morreu não foi só para encobrir os seus pecados, Ele morreu por você para arrancar, para tirar, para aniquilar o pecado. Porque o homem, quando está no pecado, ele se esconde. No Éden foi assim, quando Adão pecou, ele se escondeu. E até os dias de hoje é muito comum o ser humano, quando erra, ele tentar se esconder de Deus. Mas o salmista no Salmo 119 é assim, quem poderá se esconder dos olhos do Senhor? Se eu subir ao céu, Ele está. Se eu descer na profundeza do mar, Ele também estará. Aonde eu poderei me esconder da sua face? Em lugar nenhum. Mas o homem se esconde de Deus por medo dos seus pecados. Mas a partir de hoje, querido, nessa festa, o Cordeiro Perfeito está dizendo para você, você não precisa se esconder de Deus, você não precisa ter medo de Deus, você não precisa se anular das coisas de Deus, porque Ele já fez um sacrifício de uma vez por toda para arrancar o pecado da sua vida. Isso não nos torna imune ao pecado. Errar, nós vamos errar, pecar, nós vamos pecar. Mas a Bíblia diz assim, olha, se você começa aconselhando assim, filhinho, não peque. Faça tudo para você não pecar. Mas, se você pecar, você tem um fiel e justo advogado, Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro que morreu e já pagou pelos seus pecados. Assim, querido, o ser humano não precisa mais se esconder, porque esta é a obra do Cordeiro Perfeito. Por mais, querido, que nós erramos, o seu amor para conosco é incondicional. Ele não pede nada em troca. Ele não apenas vem cobrir os nossos pecados, mas Ele veio retirar os nossos pecados. Mesmo que pessoas te acusem, mesmo que o mundo te acuse, o Cordeiro Perfeito, querido, Ele já tirou todas as acusações que existiam contra a sua vida, e hoje então somente basta você tomar posse desse sangue, tomar posse desse sacrifício e dizer, Jesus, eu recebo o Senhor como Cordeiro Perfeito na minha vida, e tenha certeza que Ele vai começar uma obra transformadora de dentro para fora da sua vida. Você não vai precisar de ritos religiosos para ficar dizendo que cobriu, que deu um jeito na sua vida, mas se você quiser, o Cordeiro Perfeito, que fez o sacrifício perfeito, que fez de uma forma progressiva, começando no batismo, passando na cruz, na sepultura, ressuscitando, e hoje está à destra do Pai intercedendo por você, Ele também quer começar uma obra na minha e na sua vida, que hoje recebamos esse sacrifício do sangue perfeito nas nossas vidas, e na nossa caminhada com Ele, a cada dia, esse sangue de Cristo vai nos limpando, purificando, nos ensinando, nos mostrando
do caminho. E diz a Bíblia que começamos como criança até chegarmos à estatura de varão perfeito. Porque para isso o Cordeiro perfeito morreu. Não apenas para cobrir, mas para tirar o pecado e para transformar eu e você em filho de Deus. Aleluia! Fique em pé nessa hora, eu quero orar com você. O Cordeiro perfeito. Você entendeu que o que Cristo fez por você não foi algo paliativo? Você entendeu que o que Cristo fez com você, querido, não é para você mais carregar jugo? Você entendeu que a obra foi completa? Por mais que possamos errar, mas Ele permanece fiel para conosco. O seu sangue continua valendo como um sacrifício perfeito pelas nossas vidas. E como eu falei na introdução dessa palavra, talvez você está esperando que algo aconteça dentro da sua vida e diga assim, um dia vai acontecer, uma hora vai acontecer. Mas João, ele estava ali no seu ritual, como hoje, viemos a um culto. Mas na hora que ele entendeu que naquele lugar estava o Cordeiro de Deus, que não apenas ia cobrir o seu pecado, mas ia arrancar o pecado e junto com ele toda a acusação e a condenação, mudou a vida dele. Hoje nós temos essa oportunidade neste lugar, de entendermos que Jesus, Ele nos ama tanto, que Ele não está interessado só em cobrir os nossos pecados. Ele não está interessado apenas em dar um jeito paliativo em nossas vidas. Ele está interessado em habitar dentro de nós, em habitar nos nossos corações e fazer uma obra progressiva nas nossas vidas. O sacrifício é perfeito, o perdão é completo, o pecado é arrancado, a iniquidade é retirada, é aniquilada das nossas vidas. Mas a caminhada é para cada dia chegarmos à altura de varão perfeito. Não coloque na sua mente, eu sou humano, eu nunca vou conseguir. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não julgo já ter conseguido. E olha quem falou isso foi o apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 ou 14 livros do Novo Testamento. Ele diz assim, eu não julgo já ter conseguido, mas uma coisa eu faço, eu não desisto, eu continuo me lançando para o alvo. Eu continuo me lançando para o alvo da perfeita vocação de Deus. Eu continuo me lançando, mesmo com erro, com falhas, com dificuldades, com atropelos no caminho, com pecados, mas eu entendi que já fui perdoado, então eu só tenho que prosseguir em direção ao alvo. Deixa eu dizer algo muito especial para você. Páscoa fala de ressurreição, Páscoa fala de recomeço. Se o Senhor olhar para dentro desse santuário aqui, Ele vai ver todos nós iguais, como imperfeitos. Mas se é assim, pastor, do que vale eu estar aqui? Do que vale é quando eu e você entendemos que já houve um sacrifício perfeito, que não apenas cobre para que Deus não nos destrua, mas que quando chega dentro de nós, que nós aceitamos o Cordeiro, Ele começa a transformar de dentro para fora, e agora nos dá o direito de uma mudança de vida, de uma nova caminhada. Páscoa é tempo de ressurreição, Páscoa é tempo de começos novos, Páscoa é tempo daquilo que estava morto ressuscitar. Páscoa é o tempo, querido, de você ressuscitar o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Páscoa é o tempo de ressuscitar, de recomeçar diante do Senhor. Páscoa é o tempo de virar a página e escrever uma nova história. Páscoa é o tempo de você receber o sacrifício de Cristo sobre a sua vida e ter consciência que os seus pecados foram perdoados. Páscoa é o tempo de você lançar fora as acusações do inferno contra você e a sua mente e entender que você é
é filho de Deus, é uma nova criatura em Cristo, e que você só precisa tão somente caminhar com Ele, para que o dia, a perfeição aconteça no dia que Ele arrebatar a igreja. Por isso Deus te trouxe hoje a este lugar, para dizer: hoje é o dia da tua ressurreição, da ressurreição dos propósitos de Deus na sua vida, da ressurreição dos sonhos de Deus na sua vida, da ressurreição da caminhada de Deus na sua vida, da ressurreição do propósito e do chamado de Deus na sua vida. E para isso basta tão somente você dizer: eu recebo o Cordeiro perfeito no meu coração. Você pode fechar os seus olhos e dizer isso, dizer não para mim, mas dizer para Ele: ah, Jesus, eu te recebo como o Cordeiro perfeito no meu coração. Eu recebo de volta no meu coração, porque eu reconheço que mesmo nas minhas falhas, na minha caminhada, na minha debilidade, o Senhor nunca esqueceu de mim. O Senhor continua valendo o teu sacrifício pela minha vida. Mesmo quando eu estive longe, o teu sacrifício continuou valendo sobre a minha vida. É o motivo de eu estar vivo. Mesmo eu errando e pecando, o teu sacrifício já ia aniquilando esses pecados e me dando a oportunidade de religar com o Cordeiro. Por isso hoje, o Senhor te trouxe aqui, querido, muito mais do que um convite que te foi feito. Mas ontem, quando eu orava, o Senhor, nós distribuímos convites, e quando eu voltei na minha casa, eu estava orando. Deus disse assim: essa estratégia que o Senhor deu para a pastora Josi, que chegou até você, foi apenas para abrir a porta daquilo que o Espírito Santo já está movendo no seu coração. Daquele tempo que você está lá na sua casa e diz assim: deu uma saudade da igreja. Saudade. Ah, eu me lembro quando eu fui no encontro. Eu me lembrei daquele dia que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Eu me lembrei daquela experiência com Deus. Eu me lembrei do que eu já servi na casa do Senhor, do que eu já fiz. Mas na mesma hora, uma luta interior dentro de você dizia: mas quando eu chegar lá, como é que vão me receber? Com que cara vão olhar para mim? Será que eu ainda sou bem-vindo? Mas o Senhor simplesmente abriu a porta dizendo: você já é um redimido que faz parte dessa família. Você já é alguém que não apenas o Senhor derramou o sangue para cobrir, mas derramou para transformar e fazer você em uma voz profética na sua casa, em uma voz profética nessa cidade, numa voz profética na sua família. O Espírito Santo me diz que há pessoas aqui que, mesmo você estando longe, afastado, você ainda se surpreende quando alguém da sua casa, da sua família, um amigo diz assim: ora por mim. A sua oração, eu sei que tem resultado. Quando você pede a Deus, as coisas acontecem. E dentro de você é uma luta dizendo assim: ah, mas você está afastado, está longe. Mas hoje o Cordeiro está dizendo a resposta: eu nunca abandonei você. Eu nunca deixei o teu coração. Porque o sacrifício foi um só e ele continua valendo. E hoje é dia de recomeço, hoje é dia de recomeçar, hoje é dia de ressuscitar. Hoje a pedra do sepulcro foi removido e o Cristo saiu e uma nova história estabeleceu. Hoje também é dia de tirar as pedras que estão sobre o seu coração, de dúvidas, de senões, e deixar que ressuscite o propósito que o Cordeiro colocou no seu coração. Hoje é dia de ressurreição do Senhor para a sua vida de caminhada com Ele. Não apenas para caminhar e congregar numa igreja, mas hoje é dia de ressuscitar o propósito que Ele colocou no seu coração. Hoje é dia de ressuscitar o chamado. Hoje é dia de ressuscitar os dons.
Hoje é dia de ressuscitar os sonhos do Senhor na sua vida. Hoje é dia de ressuscitar a palavra profética que um dia foi liberada sobre a sua vida. Hoje é dia de ressuscitar o talento. Hoje é o dia de ressuscitar aquela autoridade que o Senhor um dia já colocou na sua vida e no seu coração, da qual o inferno e os demônios tremiam diante de você. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é a Páscoa do Senhor na tua vida. Eu quero orar hoje com você, porque do mesmo jeito eu também sou carente. Todos nós que estamos aqui somos carentes desse perdão da cruz do Calvário. Mas o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje é: o sacrifício foi um só, perfeito, continua tendo a mesma validade. A mesma validade. E por ter a mesma validade, hoje o Senhor quer ressuscitar o propósito pelo qual um dia Ele te salvou, o propósito pelo qual um dia Ele morreu por você, o propósito pelo qual um dia Ele te resgatou e declarou no mundo espiritual: esse é meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Essa Páscoa, querido, não é tão somente para você sair daqui como no Antigo Testamento. Eu vou lá, recebi uma ministração, uma palavra, cobriu, deu um alívio na minha alma. Não, essa Páscoa é para começar algo diferente, surpreendente, de dentro para fora de você. Eu quero orar por você que estava com saudade da casa de Deus, por você que já estava sendo tocado pelo Espírito Santo e hoje quer ressuscitar o chamado, o propósito, a caminhada. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero ministrar hoje sobre a sua vida, para que você hoje ressuscite esse propósito, esse chamado de Deus na sua vida. Já temos uma vida aqui. Vem, querido, vem, porque é tempo de ressurreição, é tempo de voltar ao caminho, é tempo do novo de Deus na sua vida. Oh, aleluia. É tempo do sobrenatural. Jesus nunca ficou com raiva de você. Jesus nunca te odiou. Mesmo quando você se afastou, Ele continua olhando. E se você está vivo hoje aqui, é porque quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele protegeu, e Ele colocou um sonho, uma saudade no seu coração, para que hoje você estivesse aqui, para Ele dizer assim: filha, eu continuo te amando. Filho, você é meu, custou o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Filho, eu te dei dons e talentos para você ser vaso de honra nessa terra. Filha, eu te dei autoridade sobre os principados, sobre os demônios. Eu te dei autoridade da minha palavra na tua boca. Hoje a redenção do Calvário mostra que não foi em vão, mostra que não foi por acaso, foi por você. Foi por você, foi por você, foi por você que está aqui hoje. E sinta nesta hora o perdão de Deus sobre a tua vida. Sinta nesta hora sendo abraçado pelo Senhor. Sinta perdoado pelo Senhor. Ele está dizendo a você: eis que eu tiro todo escrito de dívida contra a sua vida, porque eu já cravei na cruz. Você é livre, você é filho, você é filha, você é herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte de um propósito maior nessa terra. Você faz parte, querido, de um propósito que não nasceu nessa terra apenas para ser mais um cidadão, mas você nasceu para ser um filho de Deus nessa terra, para fazer a diferença. Por isso, nessa hora, tome posse. O sangue do Cordeiro não estará hoje só sobre a sua cabeça para cobrir, mas dentro do seu coração para proporcionar algo novo. E a Bíblia diz, e o Senhor profetiza hoje na tua vida: eis que faço nova todas as coisas. Você que está aqui na frente está entendendo? Eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova na tua vida a redenção. Eu faço nova na tua vida o chamado. Eu faço nova na tua vida o perdão. Eu faço novo na tua vida o ministério. Eu faço novo
novo na tua vida autoridade. Eu faço novo na tua vida o propósito para o qual tu nascestes. Oh, rebaxere canta lamanás. Senhor, nós adoramos o Cordeiro. Adoramos a Ti, ó Cordeiro de Deus, porque o Senhor nunca esqueceu de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor plantou uma semente de saudade em nossos corações de estar na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu ainda fala conosco e nós ainda ouvimos a Tua voz. Obrigado, Espírito de Deus, porque o Senhor nos ama, mesmo sendo nós tão imperfeitos. Obrigado por esse sacrifício que foi completo, perfeito, que não veio só por um acaso em nossas vidas, mas veio para fazer uma aliança eterna contigo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, por cada um de nós que estamos aqui, porque eu me incluo com eles aqui no Teu altar. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pelo sangue derramado no Calvário. Obrigado pela graça que nos alcançou. Agora, você que está aqui na frente, repete comigo e diz: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nunca esqueceu de mim. Obrigado, Espírito Santo, pela saudade. Obrigado, porque mais do que nunca eu entendo e posso declarar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho remido, herdeiro de todas as bênçãos, e tudo que o Senhor conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Eu tomo de volta o perdão. Eu tomo de volta os talentos. Eu tomo de volta os dons, o chamado, a chama do primeiro amor. Eu recebo de volta em gratidão ao Cordeiro perfeito. Se isso é uma verdade, se expresse a Ele em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deixa eu dizer algo para você que está aqui à frente. Não era só o seu coração que estava com saudade da igreja. A sua família também estava com saudade de você. E eu quero convidar que você fique de frente para a sua família, que vai te receber. Seja bem-vindo, você faz parte dessa família, você faz parte dessa casa. Acenda as luzes. Venha recebê-los de volta. Uou! Oh, aleluia! Há uma festa no céu! Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
E quão precioso Cordeiro de Deus. Adore, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro. E quão precioso Cordeiro de Deus. E quão precioso Cordeiro de Deus. Aleluia. E quão precioso Cordeiro de Deus. Aleluia. A festa no céu, a festa nos nossos corações. Hoje os céus celebram. Os filhos estão de volta à sua casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Seja bem-vindo, querido, para essa caminhada, para esse tempo. Cheio de cantaraba, laba cheio cantarás. Eu quero profetizar sobre a sua vida que chegou hoje, veio aqui. As surpresas de Deus serão uma marca diante da sua vida. A partir de hoje você vai começar a ter sonhos proféticos. Você não vai passar mais a noite atribulada. Não vai passar mais a noite insônia, atribulada. Diante disso você vai ter sonhos e revelações do céu. Você vai viver a experiência de amanhã as pessoas olharem para você e dizer assim: o que foi que aconteceu com você nesse final de semana? Seu rosto está diferente. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo. Pessoas vão chegar com você e vão perguntar o que aconteceu, porque você está diferente. Seu rosto está diferente. Aí você vai dizer assim: é que o Cordeiro mexeu lá dentro. Quando Jesus entra e mexe no coração, a Bíblia diz que o rosto aformoseia. Como você está de volta, nada melhor do que selarmos esse tempo participando da ceia do Senhor. Pastor, mas eu tive um tempo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A ceia não é minha. A ceia não é do Projeto Vida. A ceia é do Senhor. E a única questão bíblica, o único requisito bíblico: examine a si mesmo. A partir do momento que você veio aqui, a partir do momento que você recebeu o entendimento desse perdão, a Bíblia diz para você: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vai ser assim conosco nessa hora. Você vai tomar essa ceia como um referencial de um novo tempo, de um novo começo de Deus. Essa ceia vai marcar a ressurreição do chamado e do propósito de Deus na sua vida. Vai marcar um novo tempo a sua história. Pastor, eu não sou batizado, não tem problema, não tem nada a ver uma coisa com outra, são tradições humanas. Fica com a Bíblia. A Bíblia diz: só basta você se examinar. Corrigiu? Amém. Não deixe de participar da ceia. E participe mesmo como um ato profético, dizendo: essa ceia é para eu nunca esquecer que recomeçou hoje a minha história, recomeçou hoje meu propósito, recomeçou hoje a minha vida.